Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de Teologia. Vamos estudar hoje o nível Expert, a disciplina é História da Igreja 1 e hoje nós vamos estudar a aula de número 56, a Igreja Apostólica. Então vamos lá. O versículo inicial está aqui em Atos 1:8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Olha só que palavra gloriosa do Senhor Jesus, não é? Os discípulos iriam receber a virtude do Espírito Santo. E a virtude do grego é dunamis, não é? Dunamis é poder. A mesma virtude, o mesmo poder que agia através do Senhor Jesus, agora vai passar a agir através dos discípulos. E isso de fato aconteceu. Mas muito bem, na matéria de hoje, na disciplina de hoje, nós vamos estudar a história da igreja. E a história da igreja é dividida em alguns períodos, né? O primeiro período é o que se classifica como igreja apostólica, que vai do período desde a subida, da ascensão do Senhor Jesus aos céus, até a morte de João, período de 30 até o ano 100 depois de Cristo. O segundo período da história é a história da igreja perseguida, que vai desde a morte de João até o edito de Constantino, do ano 100 ao ano 313 depois de Cristo. Depois da igreja perseguida, tem início a história da igreja imperial, que vai do edito de Constantino até a queda de Roma, né, de 313 até 476 depois de Cristo. Depois da igreja imperial, vem o período da igreja medieval, que vai da queda de Roma até a queda de Constantinopla, 476 até 1453 depois de Cristo. Depois nós temos o período da igreja reformada, que vai da queda de Constantinopla até o final da Guerra dos 30 Anos, de 1453 até 1648. Depois nós temos o período da Igreja Moderna, que vai do fim da Guerra dos 30 Anos, de 1648 até 1970. Tendo tempo, não é, nessa matéria, História da Igreja, vai ser História da Igreja 1 e História da Igreja 2, a cada aula nós vamos estudar sobre um desses períodos aqui da História da Igreja, tá? Hoje é a introdução e hoje nós vamos falar também da Igreja Apostólica. Nas próximas aulas vamos tratar sobre cada uma da história desses períodos, né? Depois vamos tratar, a próxima aula será sobre a igreja perseguida, a outra sobre a igreja imperial, a igreja medieval, a igreja reformada, a igreja moderna, e havendo tempo hábil lá na aula da igreja moderna, nós falamos um pouco a respeito da igreja contemporânea, dos dias atuais, tá? Então, muito bem. Então, vamos lá. A igreja apostólica, não é? Já falamos da igreja, o Senhor Jesus que fundou, não é? Já estudamos eclesiologia, não é? O estudo da eclésia, da igreja. Então, antes de subir aos céus, Lucas 24:49, o Senhor Jesus diz assim: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor Jesus deixa claro que a promessa do derramamento do Espírito Santo se cumpriria e todos seriam cheios do Espírito Santo. Quando você lê a Escritura, o texto deixa claro que ele fala isso a quase 500 pessoas. No entanto, apenas 10 dias depois, né, o Senhor Jesus foi crucificado numa Páscoa e a festa de Pentecostes, penta vem do grego, 5, né? Pentecostes era 50 dias após a Páscoa. Atos capítulo 1, o texto é claro em dizer que o Senhor Jesus permaneceu 40 dias com os discípulos. Então, se da Páscoa até o Pentecostes eram 50 dias e o Senhor permaneceu 40, subindo, ascendendo aos céus no 40º dia, então dali 10 dias o Espírito Santo viria. E isso de fato aconteceu, não é? O dia de Pentecostes chegou, o Espírito Santo veio e a igreja, como conhecemos hoje, não é? Começa ali, como dizem alguns estudiosos, alguns teólogos, começa no dia de Pentecostes. Os irmãos, os quase 120 que lá estavam, foram cheios do Espírito Santo. Note que coisa, né? O Senhor fala a 500 pessoas, 10 dias depois só tinha quase 120. O Senhor poderia dizer, né? Olha, daqui a 10 dias vocês vão todos lá para o cenáculo do pai do João Marcos, às 9 horas da manhã o Espírito Santo virá. Vão lá cuidar dos seus afazeres, mas daqui 10 dias estejam aqui. Ele não disse isso.
Ele poderia ter dito, mas não disse porque ele queria ver a perseverança daqueles que ouviram. E infelizmente, mais da metade foi embora e não viu a promessa se cumprir naquele dia que o Senhor havia anunciado. Muitos não viram a promessa se cumprir naquele dia, mas aqueles 120, quase 120, foram os primeiros privilegiados, foram aqueles que viram línguas como que de fogo pousando sobre eles. Note que a aparência era de fogo, não era fogo literal queima, mas era aparência como que de fogo, representando a presença de Deus. O Espírito Santo, o próprio Deus, veio habitar dentro deles. Foram cheios da virtude, do poder, da glória de Deus, e a igreja começa já na virtude e no poder de Deus, começam a falar novas línguas. Todos, diz o texto, foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios, todos os que estavam reunidos em oração, em perseverança, buscando. E na primeira pregação dos quase 120, já vai crescer para mais de 3.000. Porque na primeira pregação de Pedro, que foi explicar o que estava acontecendo, quase 3.000 almas se converteram, receberam ao Senhor Jesus como seu Salvador, creram, foram batizadas, foram cheias do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. E diz Atos 2, do versículo 42 até o 47. Vamos ler aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessário. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha só, havia comunhão, interação, eles queriam estar juntos o tempo todo, eles não queriam mais saber de trabalhar, de voltar para suas casas, de outras atividades. O que eles queriam era a glória de Deus, era a presença de Deus, era aquela comunhão. Eu costumo dizer que a igreja é como uma fogueira, uma grande fogueira. O fogo é a presença de Deus e cada pedaço de madeira somos nós. Quanto mais lenha, mais fogueira. Quanto mais lenha, mais fogo. Quanto mais lenha, mais a fogueira cresce, mais a fogueira aumenta, e assim ia acontecendo. Aquele fogo ia contagiando, ia alastrando. Como eu já disse em outras oportunidades e vou repetir aqui, o fogo do Espírito Santo, ou seja, a presença de Deus em nós, o fogo tem 4 características que são importantes e vitais. Estou pregando hoje, até mencionei isso. O fogo, primeiro, ele purifica. O ouro, a prata, quando é achado na terra, está lá sujo, tem que ser limpo, e por mais que se limpe com água, vai ficar ainda sujeiras, impurezas que só vão sair quando passa pelo fogo. Então, a presença de Deus vai nos purificando, o Espírito Santo vai falando, não faça mais isso, não fale mais aquilo. João 16:8, o Senhor Jesus disse que é o Espírito Santo que convence do pecado. Então o Espírito Santo vai falando, testemunhando dentro de nós, não faça mais assim, não fale mais isso. E à medida que vamos dando ouvidos, nós vamos sendo purificados, vamos sendo lapidados. Então a primeira característica do fogo é purificar. A segunda é iluminar. No tempo bíblico, tinha lá as candeias, as tochas, não tinha iluminação elétrica como nós temos hoje. Hoje tem lâmpada elétrica, mas eu não sei se você sabe a história, Thomas Edison, um norte-americano, que inventou a lâmpada elétrica há pouco mais de 100 anos. No tempo bíblico não tinha iluminação elétrica, então era necessário fogo para iluminar. É o fogo do Espírito Santo, é a presença de Deus que ilumina os olhos do nosso entendimento, como diz lá a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Então, é Ele que nos ilumina para compreendermos a Escritura. Sem o Espírito Santo iluminar o nosso entendimento, ninguém compreende a palavra de Deus, ninguém compreende a Escritura. Então, Ele nos ilumina para que a palavra de Deus seja entendida por cada um de nós, porque ela é lâmpada para os pés, diz o Salmo 119, verso 105, é lâmpada para os pés, é luz para o caminho, Essa palavra é viva, poderosa, e é o Espírito Santo que nos ilumina. Então, o fogo purifica, o fogo ilumina, o fogo também aquece, Eu não sei se você já participou de uma fogueira. Eu lembro quando eu era garoto, Sentava lá a garotada da rua em volta da fogueira e ficava conversando, batendo papo, Ficava até tarde, um tempão, depois cada um ia para suas casas. O fogo, então, aquece
O fogo aquece e é a presença de Deus, o fogo do Espírito Santo, que aquece o nosso coração para não esfriarmos. O Senhor Jesus disse que no final dos tempos, Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O nosso não pode esfriar, porque se quer ficar morno, lá em Apocalipse 3, o Senhor Jesus deixa claro que o morno ele vomita. Então o nosso amor, o nosso fogo não pode esfriar, não é? Nós temos que manter o nosso coração aceso, manter, não é, o nosso coração aquecido pela presença de Deus. Então o fogo purifica, o fogo ilumina, o fogo aquece. Quarta característica, o fogo alastra, não é? Quando o fogo está pegando, nós temos um exemplo esse ano, não sei se você viu aí os jornais, as queimadas que houve lá no Pantanal, aqui no nosso país, também lá na Califórnia, nos Estados Unidos, teve várias queimadas até com morte de pessoas. Na Austrália, então, nem se fala, morreram centenas de milhares de animais, não é? O fogo alastra. Espiritualmente, era o que a igreja vivia, a igreja primitiva, a igreja apostólica, o fogo do Espírito ia alastrando para os demais corações, não é? De uma tal maneira que ninguém queria sair de lá. Vendiam seus bens e vinham, traziam tudo aos pés dos apóstolos e vinham também de mala e cuia para morar na igreja. Tinham tudo em comum, moravam junto, comiam junto, né? Estava todo mundo ali porque todo mundo queria a presença de Deus e ser cheio da virtude e do poder de Deus. E assim a igreja apostólica, né, vai vendo os sinais e maravilhas que o Senhor operava através dos apóstolos. Eram coisas extraordinárias, milagres, curas, os demônios saíam, a glória de Deus vinha naqueles dias, a glória de Deus vinha, o Senhor ia acrescentando a igreja ia crescendo, não é? O capítulo 3 narra quando Pedro é preso, o que a igreja faz? Oração, se coloca de oração, orando, clamando, o Senhor liberta Pedro, não é? Capítulo 3, capítulo 4 narra isso, pelo poder da palavra, do mesmo jeito que agia através do Senhor Jesus, agora age também através dos apóstolos. Pedro e João estão indo ao templo, e aí um mendigo diz, me dê uma esmola, me dê um dinheiro, e Pedro olha para ele e diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante e anda. E aquele paralítico andou. Olha que coisa gloriosa. A igreja ora, a igreja clama, a igreja intercede. No capítulo 5, Satanás quer se infiltrar na igreja. Entra lá num casal que deu brecha para ele, Ananias e Safira. Deixaram Satanás encher o coração deles, não é? Como é que o Espírito Santo age? Como é que a igreja age? Com rigor, para que houvesse temor nos corações, né? Ananias e Safira são fulminados porque deram brecha, porque deixaram o Satanás encher o coração deles. Eles estavam num nível de unção, de comunhão, de intimidade com Deus, que não era para vacilar. E amados, nós temos que vigiar, porque como diz a 1 de Pedro 5,8, Satanás, nosso inimigo, anda ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Nós não podemos dar brecha nenhuma. Se você der uma brecha pequenininha, ele entra, não é, como escorpião. Se a brecha for maior, como serpente. Se for maior, como lobo. Se for maior, como leão. Se for gigante, como dragão. Nós não podemos dar brecha. Todas essas figuras de animais, não é? Nós encontramos no decorrer da Escritura. Então, nós não podemos dar brecha nenhuma, nós temos que vigiar e orar em todo o tempo. O Senhor faz aquilo com Ananias e Safira, o Espírito Santo os fulmina vivos, para que em toda a igreja houvesse temor, para que todos compreendessem. Tem que viver em santidade, tem que viver no temor do Senhor. Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor é respeito, temor é reverência. A igreja crescia no temor, em toda a alma, como lemos aqui em Atos 2, havia temor. Aqueles que deram brecha, não é? Infelizmente padeceram, sofreram. Em Atos 6 a igreja começa a crescer de maneira avassaladora. E aí houve uma contenda, não é? Porque crente come que é uma beleza, né? Já reparou como o crente come? Deixa eu lhe contar aqui rapidamente. Eu fui pego como um peixe pela boca. Há anos atrás, há quase 20 anos atrás, eu, adolescente, garoto, não queria saber muito de igreja. Os colegas convidavam, mas dizia, não, quero saber de igreja, não, quero saber disso, não. Aí a minha mãe foi a primeira que se converteu na minha casa, e aí uns vizinhos chamaram ela para uma festa da igreja. E a minha mãe sabiamente chegou até mim, eu sempre gostei de comer, não é? Que cristão que não gosta de comer. E a minha mãe disse assim, Jean, vamos lá na festa da igreja tal, da igreja batista ali, dos nossos vizinhos, do Pedro, da Jandira, vamos lá. Eu, mãe, o que eu vou fazer em igreja? O que eu quero saber em igreja? Aí a minha mãe disse, olha, vai ter comida e é de graça, vai ter salgado, bolo, refrigerante, crente não fuma, não bebe, mas come que é uma beleza e é tudo de graça. Aí eu pensei, comida de graça, opa, demorou, vamos lá.
E aí Deus me pegou pela boca, cheguei lá, os irmãos me abraçaram, me receberam muito bem, né? Gostei, no outro dia, era um dia de sábado, no outro dia, domingo, voltei, no domingo seguinte entreguei a vida para Jesus e essa caminhada já vai aí para próximo dos seus 20 anos, para a glória de Deus, não é? Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque a contenda começou lá em Atos capítulo 6 por causa da divisão da comida. Começaram o pessoal grego a falar que os judeus estavam privilegiando mais as viúvas gregas no momento de repartir a comida. E aí houve aquela discussão, aquilo chegou até os apóstolos, e os apóstolos disseram o seguinte: olha, escolha aí entre vós 7 varões, 7 homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. E aí foram escolhidos os 7 varões que está lá em Atos capítulo 6. Né? Esses 7 foram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Olha só, todos esses cheios do Espírito Santo, todos esses cheios da virtude e do poder de Deus. No capítulo 6 ainda fala do Estevão, né, se destacando, um homem cheio do Espírito Santo, através dele o Senhor fazia maravilhas. Em Atos capítulo 7 nós vemos Estevão pregando diante do Sinédrio, com a sabedoria, com a unção, com a autoridade tamanha que os sacerdotes e escribas não poderiam resistir. Eles não resistiam à sabedoria com que ele falava. E era uma sabedoria tamanha que diz o texto que eles rangiam os dentes de raiva, até que se lançaram sobre ele, o agarraram e o apedrejaram. Olha só, mas a igreja continuou, porque a igreja de Jesus é triunfante, a igreja de Jesus é vencedora, meu irmão. Tome posse, creia nisso. Capítulo 8, quando vem a perseguição violenta, não é, por parte dos judeus, os sacerdotes, comandada por Saulo, não é, que depois vai ser o apóstolo Paulo, que vai se converter. Essa perseguição violenta vem, todos os que estavam em Jerusalém são espalhados, com exceção dos apóstolos, né? Os 12 permanecem lá. Lembrando, né, aqui um parênteses, que o Judas Iscariotes se enforca, se mata, e no capítulo 1 os apóstolos se reúnem e é escolhido Matias para compor os 12. Muito bem, Atos capítulo 8, Filipe, que é um desses servos, desses diáconos, né, desses que foram escolhidos aqui em Atos 6, a palavra diácono vem do grego diaconeu, quer dizer servo. No tempo da igreja primitiva, amados, ninguém estava preocupado com cargo, tá? Com função. É triste ver isso hoje em dia, né? Muita gente que briga por cargo. Outro dia minha esposa estava dizendo que viu um bispo falar no Facebook que quando ele está pregando, ele é a 4ª pessoa da Trindade. Olha só que coisa, né? Nós temos que ter cuidado com isso. Na Bíblia você não vê em momento nenhum Deus olhando para algum homem dizendo assim: olha o meu rei, o meu sacerdote, o meu profeta, o meu apóstolo. Nós vemos em todo o tempo Deus olhando aos homens dizendo: viste meu servo Jó, meu servo Moisés, meu servo Elias, e assim por diante, né? Como diz Malaquias 3,18, a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. O Senhor Jesus diz lá em João 12,26, se alguém quiser me servir, siga-me, porque onde eu estiver estará ali também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, Filipe, a princípio, é chamado como servo, como diácono, mas lá na frente, em Atos 21, Paulo chama de evangelista. Eles não tinham problema nenhum com questão de cargo, né? Pedro era apóstolo, andou com Jesus, mas na primeira carta, no capítulo 5 dele, ele se diz que é presbítero, não é? Bispo e pastor é a mesma coisa. Hoje, infelizmente, tem muita gente por aí que tem uma hierarquia, é óbvio que tem que haver organização, não é? Mas o que eu estou expondo, falando, explicando, é na questão de soberba, de querer ser maior do que o outro, né? Eu sou pastor, você é evangelista, desmerecer o outro, olha, eu sou apóstolo, você é isso. Nós não vemos isso na igreja apostólica. Havia temor, todos compreendiam que independente da função, todos deveriam ser cheios do Espírito Santo, servir uns aos outros com humildade. E assim a igreja apostólica vai crescendo. Em Atos 8, né, Filipe em Samaria, na virtude e no poder de Deus, prega a palavra, expulsa demônios, cura enfermos, a glória de Deus vem, não é? Batiza as pessoas. João e Pedro são enviados para lá, eles impõem as mãos sobre as pessoas e elas são cheias do Espírito Santo, e assim a igreja vai crescendo, No capítulo 9 nós vemos Saulo tendo encontro com Jesus, ou melhor, Jesus tendo encontro com Saulo, né? A vida dele sendo transformada, caem as escamas dos seus olhos, né? As trevas são dissipadas pela luz do Senhor Jesus, o entendimento é iluminado,
A palavra de Deus ilumina o entendimento dele, o próprio Senhor o aparece e ele, que era perseguidor, vai agora pregar o evangelho. O capítulo 10 narra Pedro pregando aos gentios na casa de Cornélio, o Espírito Santo vem sobre eles. Cornélio era um centurião romano, dizem muitos estudiosos que Cornélio era aquele centurião que está lá em Mateus 8, que está lá no Evangelho de Lucas 7, também um centurião que construiu a sinagoga de Cafarnaum. Muitos dizem que era o Cornélio que está lá em Atos 10, embora nem em Mateus nem em Lucas se diga o nome do centurião, mas muitos dizem que era o Cornélio. Então, na casa do Cornélio, embora romano, um centurião era um soldado, um oficial encarregado de uma centúria. Uma centúria era um destacamento de 100 homens. O centurião comandava 100 homens. Então, na casa de Cornélio, Pedro é enviado. O Espírito Santo vem, depois que Pedro prega a palavra de Deus, o Espírito Santo vem, todos são cheios, e depois de cheios do Espírito Santo são batizados nas águas. Geralmente, amados, a pessoa é primeiro batizada nas águas e depois cheia do Espírito Santo, tá? Na outra matéria, que é pneumatologia, nós já falamos a respeito do batismo com o Espírito Santo e com fogo, e vamos continuar o estudo a respeito do Espírito Santo. Mas geralmente batiza primeiro nas águas e depois tem o revestimento de poder. E além do revestimento de poder, tem a plenitude do Espírito Santo, que são coisas diferentes, tá? Lá em pneumatologia nós estamos estudando isso. Se você não viu ainda, depois de terminar essa aula aqui, você terminar de assistir, clica aí em pneumatologia, aula 62 em diante, aqui do nível Expert, para você estudar, tá? Mas voltando então, geralmente primeiro batiza nas águas e depois é revestido pelo Espírito Santo. Mas na casa de Cornélio foi o contrário. Primeiro foram cheios do Espírito Santo e depois foram batizados nas águas. Em Atos 11, nós vemos a igreja crescendo, a igreja avançando, eles perseverando na presença de Deus, e depois começa a se destacar do capítulo 13 em diante, o apóstolo Paulo, que vai levar o evangelho, Paulo, a princípio Paulo e Barnabé, Paulo depois de Marcos, depois Paulo e Silas, no capítulo 16 já fala Paulo e Silas, e aqui em Atos nós vemos o governo do Espírito Santo, o Espírito Santo dirigindo os apóstolos, o Espírito Santo que dizia onde eles deveriam, onde não deveriam ir. Se você ler o capítulo 16, eles queriam ir para um lugar, para a Ásia, sentido oeste, mas o Espírito Santo disse, não, vocês não vão para cá, não, vocês vão para cá, vocês vão sentido Macedônia, vão sentido Europa, sentido Grécia. O Espírito Santo ia dando a direção e eles iam indo, pregando o Evangelho, salvando as almas, através deles. O evangelho era anunciado, as almas eram salvas, libertas, e assim a igreja apostólica vai avançando. Assim a igreja vai crescendo e se alastrando, por todo o velho continente, a Europa, a Ásia, a África, vai crescendo de maneira avassaladora. Falamos do capítulo 8 de Filipe, e eu acabei passando e não comentando a respeito do eunuco, Dizem os historiadores que o eunuco lá de Atos 8 foi quem levou o evangelho para a Etiópia. Olha só que coisa tremenda. Ele foi o primeiro a levar lá. Então, na África também vai crescendo o evangelho, as igrejas vão sendo formadas, o Espírito Santo vai dirigindo. Depois, na segunda viagem missionária de Paulo, é que ele vai estabelecendo ali os pastores, os líderes que vão dirigir as igrejas. E aí nós vemos em Atos vários, como por exemplo o Timóteo, vemos por exemplo o Tito e vários outros também, que vão sendo discipulados por Paulo. E é interessante que do capítulo 13 em diante, vai se destacar mais Paulo, porque quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, já estudamos isso em outras oportunidades, foi Lucas que escreveu o livro de Atos. Então, chega em determinado momento que ele se converte com a pregação de Paulo e ele se torna também narrador personagem. Ele vai participar de várias ocasiões e várias oportunidades dali em diante, do momento que ele se converte e começa a andar com Paulo em diante. Então, a igreja avança, a igreja cresce e narra lá na frente as demais viagens de Paulo. Capítulo 19 narra, por exemplo, Paulo pregando o evangelho lá em Atenas, Em Atos 19, ele vai, melhor dizendo, vai para Éfeso e Deus fazia maravilhas extraordinárias, Atenas é no capítulo 17. Deus fazia maravilhas extraordinárias através de Paulo. Tudo isso para que o povo cresça, Porque, como diz o Senhor Jesus, tem muita gente que se não ver os sinais não crê. Muita gente é como Tomé, tem que ver para crer. Biblicamente, o Senhor Jesus nos ensina a crer para ver.
mas tem muita gente que só acredita vendo. E aí Deus ia fazendo, confirmando, fazendo para que as pessoas crescem no Evangelho, crescem no poder de Deus, e assim a igreja vai crescendo. Chega a determinado momento, em Atos 20, Paulo é avisado que ele tem que ir a Jerusalém, ele é avisado que ele iria ser preso, que ele iria morrer lá na frente, mas ele não teme, como ele mesmo diz, em nada tenho minha vida por preciosa. Morrer para mim é lucro, vou para a glória, vou estar com Jesus. Amados, quem anda com o Senhor não tem medo de morrer porque sabe para onde vai. Tem medo de morrer quem não tem certeza da salvação. Quem não tem certeza da salvação tem um medo terrível porque tem a certeza de que vai para o inferno. Agora, quem é salvo não tem medo nenhum. Sabe, como Paulo, né? Morrer é lucro, eu vou para a glória, vou estar com meu Senhor. Então ele vai para Jerusalém, em Jerusalém ele é preso, depois é enviado a Cesareia, faz a sua defesa. O Senhor Jesus diz, importa que você vá a Roma dar testemunho de mim, diante do imperador, né? Diante de César, que era o homem mais poderoso da época. E Paulo sabe tudo isso, ele apresenta a sua defesa lá e é condenado por crimes que não cometeu, e ele, como cidadão romano, né, o pai dele era romano, ele exerce o seu direito de recurso, de duplo grau de jurisdição, e ele diz, apelo a César. Então, ele é enviado a César, né, o governador destaca lá um centurião e soldados para que os conduzisse até Roma. E no meio do caminho tem um naufrágio, mas Deus guarda as pessoas. Depois, em Atos 28, né, começa dizendo que eles chegaram na ilha de Malta, uma víbora lhe acomete a mão, mas ele joga ela no fogo, ela é queimada, ele não sofre mal nenhum. E depois ele chega em Roma, fica em prisão domiciliar por 2 anos e vai pregando e anunciando o Evangelho. E se você ler Atos 28, não tem um ponto final. O entendimento é claro quando você lê, a história continua. A história não parou, a igreja do Senhor não terminou ali, a igreja do Senhor avança, a igreja do Senhor é vencedora, é triunfante. Querido, querida, as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja do Senhor. No período da igreja apostólica, o Senhor operava maravilhas, sinais, prodígios, e o texto bíblico é claro em dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda, Ele não mudou. Do mesmo jeito que Ele fez maravilhas no passado, Ele faz maravilhas hoje. Ele vai fazer maravilhas na tua vida também. Creia, ande na presença dEle, o busque de todo o coração, e você vai ver maravilhas acontecerem na tua vida, tá? Eu vou ficando por aqui. Na aula que vem, nós continuamos, né? Na aula que vem nós vamos tratar a respeito da igreja perseguida, tá? A respeito da igreja perseguida. Se você gostou, aprendeu, né? Deixa aí o teu comentário, o que você gostou, o que você aprendeu. Deixa aí também o teu joinha para nos ajudar, é gratuito, você não vai pagar nada. Se não é inscrito ainda no canal, clique aqui no botãozinho vermelho de se inscrever, ative também o sininho das notificações para você receber as próximas aulas quando eu postar, tá? E você também é convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Está aparecendo aqui os números das contas aqui da Paz e Vida. Faça o seu depósito, a sua transferência e depois envie o recibo comprovante para este número aqui do WhatsApp, que eu vou enviar para você os e-books do pastor João Ribe Palharim em forma de agradecimento, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus.